Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, quase acabando. Unidade 3 da nossa disciplina de auditoria e controladoria. Nessa aula, eu falo um pouquinho sobre as organizações do controle externo e do controle interno. Então, eu tenho como objetivo identificar a estrutura típica do controle externo, adotado aqui pelo Brasil, conhecer as diferentes formas de atuação como prerrogativa constitucional atribuída ao Poder Legislativo, e reconhecer a estrutura do controle interno, pegando um exemplo ali do Rio de Janeiro, e julgar a predileção que atua sobre os aspectos formais ou substanciais da administração pública estatal. Então, a Constituição Federal de 88, no artigo 70, ela diz o seguinte, que prestará conta qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens, valores públicos ou pelos quais a União responda, seja responsável, ou que em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária, tá? Então, o grifo aí é nosso, mas a própria Constituição diz que tem dever de prestar conta, seja pessoa física ou jurídica, tá, que utilize qualquer tipo de recurso ou bem, né, ou valor público da União, na verdade, Estado, né, e Distrito Federal, municípios. O controle externo, ele tem a forma, né, na verdade, ele tem as duas formas, né, ele tem o controle que é parlamentar e o controle ali pelo Tribunal de Contas, tá? E aí nós temos o parlamentar direto e o parlamentar indireto. O controle externo, ele é uma parte do controle parlamentar indireto, tá? Tratado no artigo 70 da Constituição Federal, tá? E nós temos o controle direto exercido pelos tribunais de contas, tá? Então, o artigo 71 a 73 da Constituição Federal, eles tratam do controle externo e o 74 trata do controle interno, tá? Então, só fechando aqui, né, do controle externo, a ideia é que o poder legislativo, ele faça, né, os ajustes, ele propõe ali ao poder executivo, né, por meio das leis, que a gente vai falar sobre ela, as metas, as prioridades, né, a alocação do recurso, para que se atinja os objetivos de interesse público, tá? E o controle interno, ele basicamente ele vai fazer o acompanhamento do que foi colocado em lei. Então, o controle interno, ele pode ser também descentralizado ou centralizado. Descentralizado é quando cada ministério, né, quando é federal, ou cada secretaria estadual ou municipal, quando é estadual ou municipal, tem a responsabilidade sobre a execução e o controle do próprio orçamento. Então, cada secretaria cuida do seu orçamento, cada ministério cuida do seu orçamento, não tendo controle prévio por parte do órgão de controle do Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda vai dar o seu padrão de controle e vai coordenar os órgãos de controle interno. Então, é o controle interno de cada ministério, no caso federal, ou cada secretaria, no caso estadual, que vai fazendo esse controle, tá? E nós temos outro modelo, que é o centralizado, que é quando você tem ali, por exemplo, o Ministério da Fazenda, no caso federal, supervisionando diretamente os gastos, né, os dispêndios de cada ministério, e nomeando o representante é, dele, né, do Ministério da Fazenda, para todos os órgãos de controle interno. Então, o órgão tem o controle interno, que é dele, mas geralmente é nomeado uma pessoa para fazer esse acompanhamento lá. Então, o dirigente do órgão de controle interno é o responsável pelo controle a posteriori, ou seja, depois da execução de todos os gastos e receitas públicas, respondendo diretamente ao Ministério da Fazenda. Então, cada ministério, porém, possui o seu próprio órgão de controle interno, encarregado, inclusive, das unidades subordinadas e supervisionadas. No Brasil, o Decreto-Lei de 67, lá do governo militar, ele estabeleceu que prevalecia centralizado ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Planejamento exercerem o comando do controle interno, tanto da gestão orçamentária quanto da contabilidade consolidada unificada da União. Né? Então, na prática, era adotado um modelo mais centralizado, tá, pelo decreto-lei, e hoje nós temos um modelo que é um pouquinho mais descentralizado, apesar de que,
né, o Ministério da Fazenda, ainda que seja descentralizado, ele pode propor, né, as glosas ou contingenciamento de orçamento por conta ali da arrecadação que vem tendo, né, da execução financeira para acompanhar ali a execução orçamentária, tá? Então, nós temos basicamente três tipos de fiscalização: a orçamentária, a financeira, na verdade quatro, perdão, fiscalização orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, tá? Então, a orçamentária, ela é embasada na Lei 4.320 de 64, e lá no artigo 77 dela, diz que a verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente. Então, todo orçamento, ele depende de lei, tá? Para ele ser considerado legal, as justificativas, as modificações, as alterações, elas dependem de lei, né? Quando é algo mais substancial, ou até mesmo decreto, né, quando é algum remanejamento dentro do mesmo grupo de despesa, tá? Ou dentro do mesmo grupo de receita. Então, essa verificação prévia, ela acontece para ver se a lei está adequada, concomitante de acordo com a arrecadação, com a parte financeira, e subsequente para ver se aquilo que foi colocado foi atendido, tá? Então, o que é prioritário costuma ter, de maneira assim, como um paradoxo, um tratamento executivo inferior ao considerado que é suplementar. É esquisito isso, né? Porque o que é prioritário deveria ser prioritário, né? Mas tem casos de ações orçamentárias rotuladas de prioritárias que elas não atingem na execução financeira sequer 10% do volume previsto, sendo isso considerado, de certa forma, normal dentro do sistema de fiscalização, né? Então, um exemplo disso foi nos anos 90, quanto à baixa implementação nos valores, né, nas dotações destinadas para cobrir a prevenção, combate da febre aftosa, cuja prioridade era inquestionável. Então, assim, muitas vezes os orçamentos eles tratam da prioridade, mas na prática não é isso que acontece. Tem orçamento, mas o financeiro não chega, tá? Então, essa verificação ela tem que ocorrer para que seja casado orçamento e financeiro, tá? Vocês também acredito que já devam ter ouvido falar, né, das peças orçamentárias. Então, nós temos o plano plurianual, que ele é um plano estratégico elaborado a cada 4 anos, que estabelece as estratégias e metas para serem alcançados pela administração pública. Abaixo dele, nós vamos ter 4 LDOs e 4 LOAs, né? Então, as LDOs, que eu vou começar por ela aqui, a diretriz orçamentária, ela vai definir as regras e o que é prioridade, que eu acabei de falar, né? É sempre elaborado no ano de agora para valer para o ano seguinte, tá? A LDO, ela vai definir o quanto deve ser gasto com educação, quanto deve ser gasto com assistência social, quanto vai, né, de duodécimo ali para os poderes, né, para os demais poderes. Então, e como que isso vai ser prioridade dentro da gestão, tá? E a lei orçamentária, ela vai traduzir esses percentuais em números, né? E aí sim ele vai dizer quanto custa essa receita para arrecadar, quanto custa essa despesa, quanto prevê arrecadar, perdão, e quanto custa essa despesa, né, para executar. Então, tanto o PPA quanto a LOA, elas parte do Poder Executivo, eles fazem a proposição, tá? E geralmente é ligado ao Ministério do Planejamento, tá? E a LDO geralmente é o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda que elaboram a proposta. Tá? Então, as três, LOA e LDO e PPA, eles são encaminhadas ao presidente pelo presidente da República ao Congresso Nacional. A LDO tem que ser enviada até o dia 15 de abril de cada ano, né? A LOA até 31 de agosto de cada ano, que tem que ter LDO para depois embasar a LOA, e o PPA geralmente é até 31 de agosto do primeiro ano do mandato né, no caso presidencial de governo federal, né, ou governador ou prefeito, no caso de estadual e municipal, tá? Então, são designadas comissões mistas de orçamento que discutem e fazem as proposições de alteração no projeto, é votado no plenário, tá? O voto do PPA tem que ser até 22 de dezembro, na verdade do PPA e da LOA,
E se a LDO não for votada até 17 de julho, o Congresso fica sem recesso. Então, é a tarefinha de casa. Se não fizer, não sai de recesso, né? E aí, passando pelo Congresso, o presidente sanciona a nova lei, né? E envia para publicação no Diário Oficial. Então, só tem validade se for publicada ali no Diário Oficial, tá? Então, a fiscalização orçamentária, ela vem justamente disso, né? Se o orçamento está cumprindo a diretriz, se ele está cumprindo as metas, se o que está previsto arrecadar está executando, né? Se o que está previsto gastar está gastando, tá? A financeira, ela é específica desse fluxo, é ela que dá a resposta também para o orçamentário para ver, né, se freia ou não, se reduz ou não ali o orçamento, né? Então, o ponto principal ali é o fluxo de caixa e banco, tá? Que vai observar. Então, os órgãos que trabalham na Secretaria de Fazenda, né, de arrecadação, elas têm uma noção mais ou menos do fluxo de receita ao longo do ano, né, a evolução ao longo do ano. Ela tem os dados dos anos anteriores, então ela consegue saber se está dentro do normal, se está a mais, se está menos, né? E ela vai, assim, dizendo, não, tá ok, pode seguir com o orçamento, não, freia, segura aí, né? Porque, assim, pela execução pública, né, a despesa, a gente tem as 4 fases previstas na 4320, que é prévio empenho, empenho, liquidação e pagamento. Prévio empenho é só a reserva orçamentária, né? O empenho já é a garantia, como se fosse um cheque que é dado, né, para o fornecedor para prestar aquele serviço. A liquidação é o atesto que foi prestado, que o produto foi entregue, e o pagamento é a efetivação, né, é a saída do dispêndio. Então, a fiscalização financeira, ela segura o orçamento para não se iniciar aquela execução. Por quê? Acho que o artigo 72, se eu não me engano, da 4320, artigo 64 da 4320, ele fala assim, que é vedada a realização de despesas sem prévio empenho, né? Então, você controla as despesas controlando o orçamento, tá? E quem diz o quanto o orçamento deve ser controlado é a fiscalização financeira, tá? Já a fiscalização contábil, ela foca muito no registro disso, tá? Então, se realmente aquela despesa é com pessoa jurídica, é pessoa jurídica, né? Se aquele elemento de despesa foi executado da forma correta, se uma determinada despesa ela é grupo 3, né, que é consumo, ou grupo 4, que é permanente. Então, assim, né, não sei se vocês têm conhecimento, né? Livro, até alguns anos atrás, era considerado material de consumo. Hoje, a regra diz que ele tem que ser material permanente. Então, geralmente, via de regra, os órgãos públicos têm recurso para custeio, que é o grupo 3, né? E quase não tem muito recurso para grupo 4, que é investimento, que é obra, equipamento permanente, né? Então, essa fiscalização contábil, ela ocorre para que você registre realmente aquela despesa como ela deve ser, para que siga aquilo que foi planejado no orçamento, tá? Para que não se dê jeitinho. É uma coisa assim também é comum, né? Às vezes a empresa ela é prestadora de serviço, né? Eu vou fabricar um mobiliário, eu vou lá numa empresa que vai fazer uma mesa, um armário personalizado para mim. Ela vai dar uma nota de prestação de serviço, mas aquele armário é um bem patrimonial, né? Então eu tenho que tirar pelo 52 ou pelo 39, né? Então, bom, no final é 52, ele é um bem que vai ser patrimoniado, tá? Questão de coffee break, né? É material de consumo, não é prestação de serviço. Porém, se a empresa for fornecer o garçom que vai servir o coffee break, né? Você pode pagar tudo como prestação de serviço, tá? Vai ter um garçom servindo, vai ter fornecimento de vasilha ali, né? Dos fichôs, de bandeja, mesa, decoração. Então, aí isso pode entrar como 39, com prestação de serviço pessoa jurídica, tá? E aí nós temos, o que que diz, o que tem, como deve ser pago, a contabilidade ela segue o MCASP, que é o Manual da Contabilidade Aplicado ao Setor Público, que é um livro de regras que diz contabilmente como deve ser feito os atos e fatos da gestão pública, tá? E nesse quesito, né, da fiscalização, nós temos a fiscalização patrimonial. Essa fiscalização patrimonial, ela tira o sono de muita gente, entendeu? E o que que acontece?
essa fiscalização patrimonial, ela tem muitas vezes dificuldade em encontrar os bens para ser registrado, né? E também de contabilizar alguns bens que são de uso comum do povo, né? Que é reconhecido como Código Civil brasileiro como um valor patrimonial intangível ou inegável, né? Então, aquele bem, ele é de uso comum do povo, ele tem um valor, mas quem é que vai registrar? É a União, é o Estado, é o município, né? Quanto vale uma floresta, né? Que geralmente está numa terra pública? Será que isso é contabilizado, né? Porque além da floresta gerar, né, reduzir as emissões de carbono, né? Ela usa durante o processo de fotossíntese, ela tira o CO2 da atmosfera, armazena o C, né? E solta o O2, né? Então, ela faz isso assim, né, de graça, né, em tese, né, e isso não é contabilizado. As plantas medicinais que tem naquela floresta, quanto que isso vale, né? Qual que é o valor da água? Geralmente a gente paga a água não pela água em si, mas pelo serviço de né, transporte de uma água tratada até nós. É isso que a gente paga, né? Pelo consumo dela, não pela água em si, né? Então, quanto vale a riqueza da água? Isso geralmente não é contabilizado, tá? E aí, com relação aos órgãos de controle externo, né, nós temos também o direto, né, 5 tipos de tribunais de contas. Então, nós temos o Tribunal de Contas da União, que é vinculado com a esfera e o governo federal. Nós temos o Tribunal de Contas dos municípios, que é vinculado à esfera municipal, que hoje, na verdade, na prática, é só São Paulo e Rio de Janeiro que tem, tá? Tinha em Salvador, mas eu acho que não está mais funcionando, acho que já tornaram ele estadual, salvo engano, de Salvador, tá? É, nós temos os tribunais de conta dos estados, que fiscalizam os estados e também os municípios, tá? Ele tem uma subdivisão lá que é dos municípios, tá? Que fazem parte dos 26 estados membros, e o Tribunal de Contas do Distrito Federal, que é específico, tem algumas regras específicas distritais, né, do Distrito Federal. Então, as principais atividades dos órgãos de controladoria, elas correspondem à operação do controle interno, que basicamente tem duas formas de fazer. A primeira é estruturar ele com um quadro de especialista e com um quadro de pessoal permanente, né? E a outra é o que ocorre às vezes, que é apenas de fachada, que visa apenas atender uma imposição legal. Ah, tem que ter alguém, então nomeia qualquer pessoa aí, né? Sem um quadro próprio, colocando qualquer pessoa, né? Geralmente utiliza pessoas com cargos de confiança, que é precário, né? E essa pessoa apenas atua auxiliando ali assim, o controle externo, ou justificando, homologando alguns atos administrativos sobre a ótica legalista. Então, essa operacionalização do controle interno, quando geralmente é feito com um quadro de especialista, um quadro permanente, ela tende a ser muito mais rigorosa e muito mais orientativa, assim, faça ou não faça, tá? Quando ela é com esse outro modelo, assim, de fachada que eu chamo, que é apenas para cumprir o ato formal, muitas vezes, por ser cargo de confiança, não é assim, fulano, olha para mim se isso é legal ou não, se isso pode ou não ser feito, tá? Isso não é assim que acontece nesse outro modelo. Geralmente é assim, ó, eu quero isso e dê jeito de arrumar fundamento legal para eu fazer. Então, essa abordagem muda de um para outro. Por isso a defesa, muitas vezes, de servidores efetivos, por isso, muitas vezes, a defesa de qualificação do corpo técnico permanente, tá? Porque, assim, pode até ser que às vezes o corpo técnico, né, essa primeira opção, né, também ajude a buscar um meio para regularizar algo que talvez seja meio ilícito ali, mas é muito raro disso acontecer, porque é o cargo dele, efetivo, que está ali colocado em risco, tá? Então, nem sempre, assim, não que não vá acontecer, mas é desestimulante de acontecer, porque ele pode perder o cargo dele, né, efetivo em razão disso, se ele for respaldar alguma ilegalidade ali. E nós temos alguns órgãos internos que uma controladoria possui, né? Então, eu peguei o exemplo do livro, que é da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde a gente tem uma equipe especializada, distribuída por coordenadoria, gerência e outros órgãos de apoio, que visam atender às necessidades operacionais típicas de um controle interno comprometido com o cumprimento das suas atribuições constitucionais, né? Então, no caso da Prefeitura do Rio de Janeiro, o que não é tão comum em todas as prefeituras, e aí vocês vão verificar isso na atividade prática que tem, né, equivalente à prova. Então, no caso do município do Rio de Janeiro, como que é organizado? Nós temos a Controladoria Geral,
né, que é responsável, tem o status, inclusive, de uma secretaria de Estado, tá? Nós temos as comissões de controle interno, que geralmente é dividido por algumas áreas, as subcontroladorias, que é vinculado a cada órgão, e a ouvidoria, que também tem em cada órgão, que geralmente recebe ali parte das demandas, né? De alguns órgãos diretivos da controladoria, tem três subdivisões. Uma só para cuidar de recurso humano, uma só para cuidar de infraestrutura e logística, e outra só para informática. Tá? Então, veja que interessante, assim, uma só para informática, que muitas vezes tem a ver com envio de documentação sigilosa, utilização inadequada de equipamento, algo nesse sentido. Tá? Para acompanhamento e supervisão de custo, eles têm uma contadoria geral, tá? Que vai fazer conta, ver, compensa alocar, compensa comprar, né? Compensa terceirizar ou a gente formar uma equipe aqui de servidor para poder fazer, né? E a coordenadoria de contabilidade, que é para ver se as despesas estão ocorrendo dentro dos elementos, se estão sendo feitos dentro do planejamento, se o registro está correto, se a documentação do processo está correta, tá? Então, a 4320 de 64, ela diz que compete aos serviços de contabilidade ou órgão equivalente verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuída a cada unidade orçamentária dentro do sistema que for instituído para esse fim. Então, a 4320 até fala das cotas trimestrais, tá? A 4320 ela até estabelece alguns registros mensais, trimestrais e quadrimestrais, que geram-se os RGFs, os relatórios de gestão fiscal, tá? Então, alguns dados são analisados mensalmente, outros trimestralmente, quadrimestralmente e anualmente, tá? Então, o que a controladoria faz é observar se esses limites estão acontecendo, se eles estão sendo feitos da maneira correta, para que se oriente a correta execução orçamentária ali, financeira daquele órgão. Então, com isso, eu fecho aqui a nossa terceira unidade, tá? Com essa frase do Ayrton Senna, né? Eu sou fã número 1, né? Como muita gente aqui, né? Entusiasta da Fórmula 1, que ele fala para a gente que no que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço e à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz bem feito, ou não faz. Tá? Então, pegando essa linha aí, né, dos órgãos de controle interno, não tem como fazer meia boca. Ou você faz bem feito, ou você não faz. Tá? O fazer mal feito implica muitas vezes em corresponsabilização por não fazer, né, muitas vezes em omissão por não fazer o trabalho da maneira correta. Então, com isso, eu encerro aqui mais uma aula nossa. Vejo vocês na nossa última aula da unidade 4, tá? Um abraço, até lá. Tchau, tchau.